Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por termos a oportunidade de ouvir a Tua voz. Esse é o nosso interesse maior essa manhã. Ouvir o Senhor falando conosco através do Espírito Santo. E eu te peço, vem Espírito Santo e fala conosco. Fala, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir e muda, transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, renova-nos, Pai, é o que eu te peço, entregando minha vida em Tuas mãos, contando com Tua graça, Tua misericórdia e a Tua unção para ministrar a Tua palavra. Te peço isso com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui está uma palavra proferida pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Você sabe, carta que ele escreveu da prisão, como algumas outras também foram assim escritas nesse momento difícil da vida do apóstolo. E ele traz aqui uma palavra sobre essa soberana vocação de Deus. Uma vocação, um chamado que ele recebeu do Senhor, e ele diz que ele prossegue para esse prêmio maravilhoso que Deus preparou para ele, a sua vocação, o seu chamado. Mas para isso ele traz aqui uma palavra que serve para nós de exemplo, de exortação. Ele diz que ainda não julga ter alcançado tudo aquilo que Deus preparou para ele, tudo aquilo que concretizaria o seu chamado, mas ele faz uma coisa, ele toma uma decisão, a decisão de se esquecer das coisas que ficaram para trás e começar a avançar para aquelas que estão adiante, aquelas que ainda estão por vir. Ele prossegue então, como diz ele, para o prêmio, para essa soberana vocação, esse chamado de Deus para a sua vida. Isso, amados, é um exemplo para nós que estamos vivendo nesse mundo conturbado, num mundo de dificuldades, num mundo em que as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Você deve perceber, olhando para o tempo, que tudo tem passado muito rapidamente, né? O tempo tem voado. A sensação de que o tempo passa depressa, não sei se é só minha, mas eu creio que você também deve tê-la. A gente parece que é outro dia, a gente estava aí celebrando o Natal, já está chegando de novo, né, irmãos? Então, o ano está voando e a nossa vida tem que ser vivida da melhor forma possível, porque Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, a minha vida deve ser o melhor que eu conseguir extrair dessa minha existência, porque foi para isso também que Jesus morreu, não só para perdoar os meus pecados, mas para me dar uma qualidade de vida aqui nesse momento. Só que qualidade de vida depende muito das nossas atitudes. A vida está aí, à disposição de todos nós para ser vivida. Passe o tempo rápido ou devagar, o tempo é igual para todo mundo, né? Já disse várias vezes aqui, o dia tem 24 horas. Para mim, para você, para o Papa, para o Bill Gates, né? Para o homem mais rico do mundo, para todo mundo são 24 horas, não há diferença. O que vai mudar a qualidade da nossa vida é o que a gente faz com essas 24 horas e como é que a gente lida com essa questão do tempo. Essa corrida que a gente vive, né, essa sensação de rapidez, talvez provoque também a ansiedade, que é o mal do nosso século, né? A gente andar ansioso, apesar da Bíblia dizer que eu não devo andar ansioso, apesar dos versículos bíblicos, inclusive esse que nós lemos aí com a Fabiana, né? Deus cuida de nós, então eu não preciso me preocupar, Deus está cuidando de mim. Só que essa sensação de ansiedade provocada por essa passagem tão rápida do tempo faz com que a gente também viva de forma desconfortável, inquieto, né, em relação à vida. E o que Paulo nos ensina com essa simples frase que ele proferiu aqui é que eu preciso aprender a lidar melhor com o meu tempo. Eu preciso aprender a lidar melhor com a minha vida. E há na vida 3 tempos que todos nós enfrentamos. O tempo do passado, que já foi vivenciado, o tempo do presente, que ele na verdade se desfaz
muito rapidamente, porque o presente agora já não é o mesmo de 2 segundos atrás, não é? E o futuro, que nos espera, para onde a gente está caminhando. Saber lidar com o passado, com o presente, com o futuro é fundamental para que a minha vida tenha um significado hoje, para que ela tenha um prazer, para que ela seja, de fato, uma vida abundante, como Jesus prometeu que nós teríamos. Então, como está a nossa visão em relação a esses tempos? E o texto de Paulo serve para mostrar para mim e para você que mesmo um homem que está na cadeia, ele consegue ter uma visão equilibrada sobre esses 3 tempos da vida. Ele consegue viver de forma equilibrada estes tempos, mesmo estando numa condição muito adversa. Talvez Paulo tivesse ali motivos suficientes para se lamentar durante um bom tempo. Por que é que eu vim parar nessa prisão? O que eu fiz de errado na vida, né? E ficar aí reclamando, ó vida, ó azar, você já conhece isso, né? E a gente fica ali remoendo, por que eu estou nessa prisão? Mas não, Paulo você não vê lamentar-se por estar numa prisão. Pelo contrário, a declaração que ele dá aqui é uma declaração de que ele decide se esquecer daquilo que passou. Alguma coisa que ele fez provocou a sua prisão. No caso, não foi nada de errado, foi uma coisa boa, pregar o Evangelho, mas por isso ele estava preso. Se ele não sabe lidar com esse passado, talvez ele fique arrependido de ter pregado o Evangelho, mas ele não se arrepende, porque ele sabe resolver aquilo que passou na sua vida. Então, eu preciso aprender com o apóstolo Paulo, com a ajuda de Deus, a viver esses tempos. E o primeiro deles é o que eu disse a você, as coisas que já passaram. Veja verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa no sentido de ser a primeira coisa, a primeira atitude dele aqui, a determinada atitude que ele toma para poder enfrentar a situação de adversidade. Uma coisa faço, o que faço? Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão adiante de mim. A primeira atitude de Paulo é uma atitude de esquecimento. E isso é o que nós temos que aprender em relação ao nosso passado. Queridos, pode ser que tenham coisas boas no nosso passado. Destas nós devemos lembrar. Mas é muito provável que todos nós aqui tenhamos coisas ruins no passado. E que passado é esse? Pode ser 10 anos atrás, pode ser semana passada. Pode ser ontem, você fez uma bobagem ontem, você cometeu um erro ontem. Pode ser ontem, ontem é presente? Não, ontem é passado. Não importa se é 10 anos, se é um dia, se é uma semana, se é 20 anos, é passado. E passado, se não é bom, deve ser esquecido. Porque o que esse passado ruim, lembrado, vai fazer é me imobilizar no presente, para que eu não consiga avançar para aquilo que está adiante de mim. Então, a atitude de Paulo aqui é muito simples. Ele diz para mim e para você que há coisas que eu preciso esquecer. E eu acredito que todos nós aqui tem coisas no seu passado que precisam ser esquecidas, se ainda não estão esquecidas. Precisam ser eliminadas da nossa memória. O primeiro passo para que a gente consiga viver bem hoje e pensar em algum tipo de futuro para a nossa vida. E o que há no passado para ser esquecido? Qualquer situação ruim, qualquer coisa adversa que tenha me provocado apenas tristeza. Às vezes a gente faz algum erro que promove até uma melhoria na nossa vida, né? Que nos ensina uma lição e a gente melhora, ok, mas não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de eu esquecer coisas que certamente vão me jogar para baixo. E a primeira e principal das situações que nos jogam para baixo se chama pecado. Não há mal maior do que o pecado para ser esquecido. Não há problema maior, não há consequência mais grave na vida de ninguém do que um pecado. E quem aqui não tem um pecado no seu passado? Aliás, se tiver um, está na sorte, né, irmãos? Se tiver um só, está no lucro, né? Eu imagino que muitos de nós aqui têm uma coleção, né? Uma coleção de pecados que você pode lembrar, desde a sua tenra idade, juventude, adolescência. Tem um monte de pecados aí que você pode lembrar e que precisam ser esquecidos, se eles hoje estiverem de alguma forma atrapalhando a tua vida no momento presente. Por que eu devo esquecer dos meus pecados?
Veja, a principal causa que eu devo esquecer os pecados, aí eu estou falando agora para os cristãos, é porque você já foi perdoado deles. Se você é um ímpio, alguém que não rendeu sua vida a Cristo, seus pecados ainda pesam sobre você. E aí não adianta esquecer deles, porque eles continuam na sua conta. Mas para o cristão, a Bíblia diz que eles foram tirados da nossa conta. A Bíblia diz que Jesus apagou o escrito de dívida. Sabe o escrito de dívida? Aquela anotação no caderninho do seu Joaquim da venda. Você tinha isso no seu tempo? Você comprava por semana, deixava anotado lá. Ô, seu Joaquim, a farinha, o leite e tal, semana que vem eu pago. Essa dívida foi apagada. O escrito de dívida que pesava contra você, que estava lá no caderninho, foi suprimido. Então você que é cristão já teve seus pecados perdoados. Ora, se Deus já não se lembra deles, por que eu devo lembrá-los? Essa é a grande questão, de forma tão simples que eu preciso entender. Tem muito mistério. Veja o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 16, até o versículo 17. Hebreus 10, 16 e 17 diz assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei do quê? Dos seus pecados e das suas iniquidades. Por quanto tempo? Para sempre. Quem está dizendo isso aqui? Deus. Deus está dizendo a nós, através do autor de Hebreus, ele está mandando dizer que fez conosco uma aliança e que com esta aliança colocou no nosso coração a sua lei, a sua palavra. E por causa disso ele promete que de nenhum modo vai lembrar dos meus pecados, das minhas iniquidades, por toda a eternidade, para sempre. Fui perdoado e os erros que eu cometi, todos eles, segundo Deus, que me perdoou, os lançou no mar do esquecimento. Para sempre serão esquecidos e não serão lembrados por Deus. Aí eu pergunto, se Deus não lembra, por que eu quero lembrar? Qual a razão que me faz lembrar de algo que Deus diz para mim que esqueceu? Eu quero ser melhor do que Deus? Eu quero ser mais justo do que o Senhor? Se Ele, em sua justiça e infinita misericórdia, me perdoou e não imputa mais os erros que eu cometi a mim mesmo, e me perdoou a ponto de esquecer todos os males que pratiquei, porque eu ainda hoje irei lembrá-los, irei recordá-los. Então a iniciativa de Paulo é muito simples, mas é o melhor que Deus tem para mim hoje, que eu esqueça dos erros do meu passado. Que eu esqueça dos pecados que certamente cometi, que realmente pesavam contra mim, mas que foram anulados na cruz. E Deus deles se esqueceu, é o que diz a Bíblia. Então, o que é requerido de mim, para que eu possa seguir pela vocação ao caminho do prêmio que o Senhor nos dará, como diz Paulo, em primeiro lugar, esquecer das minhas falhas e dos meus pecados. Entre as coisas que precisamos esquecer, não estão apenas aquelas que nós fizemos, que são os nossos pecados, mas também precisamos esquecer o que outros fizeram contra nós, que são os pecados dos outros, que acabaram nos atingindo, nos machucando, nos fazendo sofrer. As ofensas que eu sofri ao longo da minha vida precisam também ser esquecidas agora, hoje. O mal que me fizeram ao longo da minha existência precisa ser jogado no lixo. O próprio Senhor diz, basta cada dia o próprio mal. Hoje pode acontecer alguma coisa de ruim comigo. Então eu já tenho muito que me preocupar para ficar lembrando do que me fizeram semana passada. No que me fizeram ontem, no que me fizeram meia hora atrás. Não tenho mais tempo para ficar pensando nessas coisas. Não tenho mais tempo para ficar sofrendo por algo que já foi feito. Então eu preciso, como Paulo disse, esquecer das coisas que passaram, e isso inclui ressentimentos que talvez eu guarde no meu coração. Como já disse, ressentimento é algo muito doentio, porque a própria palavra é sugestiva. Ressentir é sentir de novo.
Ora, se eu experimento algo que me machucou, que prazer há em sentir de novo aquilo? Quantas vezes já dei aqui o exemplo, você dá aquela topada com a canela na quina da mesinha de centro. Você já deu essa topada? Imagina comigo agora. Aquela dor lancinante que vem da canela até o fio do cabelo, né? Que você segura para não xingar que você é crente, né? Essa aí. Maravilhosa dor. Aí você decide, eu vou de novo. Pá! Dou com mais força a canela na mesinha de centro. Isso é o ressentimento. Ressentimento é exatamente essa atitude. É sofrer igual um desgraçado por algo que aconteceu e querer sofrer mais uma vez por lembrar, por viver novamente aquilo na sua mente, no seu coração. Pegar a canela e dar com força de novo na quina. Esse ressentimento não pode fazer parte da nossa vida. Porque diz a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 15, que isto traz algo muito ruim para todos nós, que é descrito aqui em Hebreus 12, 15, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, é assim que ele chama este sentimento de ressentimento, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura não só contamina você, mas também as pessoas ao seu redor. E o ressentimento é o alimento da raiz de amargura. Lembrar do que sofreu, das coisas que te fizeram, dos males que te fizeram passar, é um alimento para essa raiz de amargura que vai brotar, que vai contaminar você e aqueles que estiverem ao seu redor. Outra coisa que esse sentimento ruim produz e impede é que o perdão de Deus seja estabelecido definitivamente. Veja a Bíblia em Mateus capítulo 6, no versículo 14 e no versículo 15. Jesus ensina assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha o problema que causa o ressentimento. Eu não consigo perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me fez sofrer. Então eu não sou, por isso, perdoado também por Deus. Então, se embola tudo quando eu insisto em lembrar o mal que me fizeram, quando eu insisto em lembrar de novo a dor que já senti e desejo senti-la novamente. O que isso fará é com que eu perca, inclusive, a perspectiva de perdão da parte de Deus. Porque ao sentir novamente essas coisas, ao lembrar das coisas ruins que alguém me fez, significa que eu ainda não as perdoei, que eu ainda não abri o meu coração para perdoar. E veja, perdoar não é esquecer. Eu não estou sugerindo aqui que você esqueça no sentido de não mais lembrar como se sua memória fosse apagada, mas que você esqueça no sentido de lembrar e não sentir-se mal com aquela lembrança. Que ela não te afete no dia de hoje, que ela passe pela tua mente, mas seja digerida automaticamente, porque você já foi perdoado por Deus e pode perdoar a qualquer um que tenha te feito mal. Assim você continua caminhando para o prêmio da soberana vocação, o soberano chamado de Deus sobre a sua vida. E se isso não acontece, além de não ser perdoado por Deus, a Bíblia traz outra advertência em 2 aos Coríntios, capítulo número 2, versículo número 10 e versículo número 11. 2 aos Coríntios 2, 10 e 11. Olha o que diz Paulo: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para quê? O que diz aí? Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que Paulo diz aqui é fantástico, irmãos, porque ele diz, olha, se vocês perdoarem, eu perdoo também. Eu não quero ficar com nenhum peso no meu coração. E se de fato eu tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, eu faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo. É o primeiro motivo apresentado para perdoar. E depois, o outro motivo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quando eu não consigo perdoar nem esquecer o mal que me fizeram, Satanás automaticamente alcança vantagem sobre nós. Irmão, Satanás sem vantagem já é um problema.
Imagina com vantagem. Satanás, sem ajuda, já é uma desgraça. Imagina quando eu ajudo ele a acabar com a minha vida. Sem ajuda, ele já veio para roubar, matar e destruir. E com a minha ajuda, aí fica mais fácil ainda. E como é que eu ajudo Satanás? Quando eu insisto em me lembrar do mal que me fizeram. E remoer esse mal e ressenti-lo, a ponto de não conseguir viver o meu hoje, nem caminhar para o prêmio que Deus tem preparado para mim. Então, aquilo que Paulo nos diz é realmente importante. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Outra coisa que eu preciso esquecer, além dos meus pecados e do mal que me fizeram, também os sofrimentos da vida. Às vezes a gente sofreu no passado, não é necessariamente porque eu pequei ou porque alguém me fez algum mal, é porque a vida é dura, porque a vida é difícil. Nem todos tiveram vida fácil no seu passado. Cada um de nós aqui tem uma história, e se a gente pudesse contar essa história, nós veríamos aqui muitos testemunhos e muitos se identificariam. Também passei por isso, também vivi essa dor, também tive esse problema na minha infância, na minha juventude. Porque a vida não é um mar de rosas, ela traz problemas. Agora eu tenho uma opção. Jesus disse que veio para que eu tenha vida em abundância. Mas eu nunca tive Jesus. Eu sempre tive desgraça na minha vida. Meu passado foi uma desgraça completa. Nunca tive uma vida em abundância, mas eu vim para isso agora. Só que para que você viva aquilo que eu tenho para você, você precisa esquecer das coisas que passaram. Entre elas, as dificuldades da sua infância, as dificuldades que você viveu na sua vida. Porque você tem que entender que você não tem o controle sobre todas as coisas. Você não tem o poder de controlar tudo. Veja comigo o que diz a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, versículo número 2. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo número 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Todos nós estamos sujeitos a sofrer igualmente todas as coisas nessa vida. Os sofrimentos não fazem acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Ele acolhe a todos. Mas a vida também não escolhe quem vai sofrer ou não. Todos podemos sofrer, todos podemos igualmente enfrentar alguma situação adversa, porque nada disso na vida está debaixo do nosso controle. A gente tem que crer que nós estamos debaixo do controle de Deus, como nós louvamos aqui essa manhã a respeito da sua soberania sobre a nossa vida. Então, está nas mãos do Senhor. Mas Deus, a Bíblia diz, tem algo bom para aqueles que o amam. Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ora, eu não tenho controle sobre o que me acontece, mas eu sei que de alguma maneira Deus fará com que estas coisas acabem sendo juntamente reunidas para me beneficiar de alguma forma que eu não conheço, que eu desconheço, que eu ignoro. Isso eu posso fazer, confiar na soberania de Deus. Então, para que eu viva o hoje, eu preciso esquecer o ontem, em todos os seus sentidos e suas ramificações. Os pecados que cometi, os males que me causaram e os sofrimentos que a vida me deu, nos anos ou nos dias que se passaram. Como eu disse, passado pode ser ontem, não importa. O que importa é que para hoje eu preciso esquecer. Eu preciso fazer o que Paulo diz. Uma coisa faço. Uma coisa porque é a principal. É assim que ele está dizendo. E a principal para eu conseguir resolver a minha vida, caminhar e alcançar o prêmio da minha chamada, da minha vocação, é começar esquecendo do que passou. E talvez, quando a gente fale disso, posso até crer que pode ser que existam irmãos aqui ou pela internet, e quando ouvem um pastor dizer assim, pensam consigo mesmo: porque você não sabe o que eu sofri.
Você está dizendo isso porque para você é fácil. Você não sabe o que eu passei, você não viveu na minha pele, né? Você não tem noção das coisas que eu já sofri, e não é tão simples. Não estou dizendo que é simples, eu estou dizendo que é uma decisão. Estou dizendo o que Paulo fez. O passado de Paulo também não foi fácil. A dor e o sofrimento que ele teve, inclusive no dia que escreveu isso, porque estava preso, também não é comparável ao que a gente já passou aí na vida. Então, não é uma questão de ser fácil ou difícil, mas é a questão de ser a única opção. Por isso ele disse, uma coisa eu faço, é a principal. Se eu não fizer isso, não adianta que nada do resto vai melhorar. O meu presente não vai melhorar e no futuro não chegarei aonde Deus quer que eu chegue. Então a questão não é se é fácil ou difícil. Existem sim coisas difíceis de ser esquecidas. Talvez coisas do seu passado, pecado que você cometeu. Talvez, irmãos, a gente aqui não tem ideia do que o outro cometeu ou do que um de nós cometeu. Você não tem ideia do passado de ninguém aqui. A gente se conhece, mas talvez não se conheça tão a fundo para saber o que você fez quando você era garoto, você era jovem, os pecados que você tem aí guardados. Mas se é pecado o problema, a Bíblia diz lá no Salmo 103, vamos ler. Já li contigo o texto em Hebreus, que Deus falou que não se lembra, mas olha outro, Salmo 103, versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É pecado o seu problema? É Ele quem perdoa. Não é você que vai conseguir fazer isso, mas Deus já fez isso por você. Ele perdoou o seu pecado. Ele sarou as suas feridas, Ele curou as suas enfermidades. Para você que foi ofendido e não sabe, não tem forças de como perdoar essa ofensa tão grande que alguém teve capacidade de fazer contigo, abra comigo a Bíblia em Efésios, capítulo 4, no versículo número 32. Efésios, capítulo 4, verso número 32, está escrito: Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Lembre que Cristo te perdoou. Lembre que você, por pior que seja, foi perdoado por Cristo. E agora chegou a sua vez de perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te magoou. Para os sofrimentos de uma vida difícil, miserável, que talvez você possa ter tido no passado, leia comigo Colossenses capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Tire a sua mente dos sofrimentos, tire a sua mente das dores que você teve no seu passado. A receita de Paulo é simples, eu acho que ele tomou do remédio que ele propõe. Porque ele está na cadeia dizendo, esqueço das coisas que passaram. Porque ele está na cadeia, imagina, amado, o que você faria numa cadeia? Hein? Livro para ler, o que você faria? A Bíblia, quero ler a Bíblia. O que você pensaria? Ainda mais se você está preso injustamente. Ainda mais se você está preso por um crime que não é crime, que você não cometeu. Que você pensaria, que passaria na tua mente? Quanta injustiça, quanta miséria, quanta desgraça. Mas Paulo está aqui dizendo, pensai nas coisas lá do alto. Ele consegue estar na cadeia com a mente livre. A mente está liberta. Porque ele não pensa nas paredes, nem nas grades, nem na comida horrível, nem nas condições péssimas de higiene. Ele pensa no céu, estando na cadeia. Ele está na cadeia, mas ele pensa lá no alto, não aqui na terra. Porque ele diz, eu já morri com Cristo. Eu já estou morto com Ele. Então, a minha vida está oculta em Deus. E ele assim continua pensando, para não ficar remoendo aquilo que passou e as consequências que ele está vivendo até sem merecer.
e para tudo mais que a vida te apresentar, para qualquer outra dificuldade que você tenha tido no seu passado, que talvez hoje você recuse em esquecer, recuse em tratar. Amado, só vejo uma saída, e ela está em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao verso 16. O apóstolo Paulo diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe qual é a solução proposta aqui por Paulo? Seja espiritual. Porque enquanto você for carnal, a tua mente só cogitará das coisas da carne. Enquanto você estiver focado nas coisas carnais, tua mente ficará focada nas coisas que são aqui da terra. E aquele pensamento lá no alto não acontecerá. O que Paulo diz é que o homem natural, ele não consegue aceitar as coisas do Espírito Santo, porque são meio que loucura para ele. Mas o homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas, mas não é julgado por nenhuma delas. Quando você é espiritual, você passa adiante do julgamento das pessoas, do mal que te fazem, das palavras ruins proferidas, dos pecados que tentam te acusar, porque você anda no Espírito. E a Bíblia diz: andai em Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então a solução final de tudo isso que estamos ouvindo aqui é ser um pouco mais espiritual. Alguém tem dúvida da espiritualidade de Paulo? Foi por isso que ele conseguiu chegar ao prêmio da soberana vocação. Porque esta primeira coisa que ele decidiu fazer como a mais importante, esquecer-se das coisas que para trás ficaram, ele fez isto, ele realizou isto, porque andava e pensava no Espírito, e porque não queria viver preso e atrelado a coisas das quais ele não tem o menor controle. Então ele vai viver uma vida no hoje, sem o peso do passado. E mesmo que o hoje não seja agradável porque ele está numa prisão, ele lança seus olhos lá para o futuro, aonde ele vê o prêmio da coroa. Como ele disse lá em 2 Timóteo, pouco antes de sua morte: a coroa da justiça me está reservada. O Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Porque eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Essa é a atitude que Deus espera de nós. Coisas que a gente deve esquecer para viver melhor o presente, tudo aquilo que você já viu. Mas há algumas coisas que você não deve esquecer. As coisas boas, as boas experiências, as coisas boas que Deus já fez na sua vida. Essas você deve trazer à memória. Como disse o profeta Jeremias, lá em Lamentações: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então há um trabalho duplo aqui, um trabalho de esquecimento e um trabalho de substituição por novas memórias, memórias das coisas boas. As coisas boas que Deus me proporcionou viver. Entre elas, as nossas inúmeras experiências com Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 119, no versículo número 71 do Salmo 119. O salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Essa é a declaração de alguém que teve experiências com Deus. Porque até nas aflições, ele reputa a Deus uma glória. Porque imagina que com elas, debaixo do controle de Deus, ele cresceu um pouco mais. Ele amadureceu um pouco mais. Então você precisa trazer à memória experiências boas que você já teve com Deus ao longo de sua vida. Pense comigo quantas são. Talvez você diga: não lembro de nada, pastor. Não lembro. Refresca um pouquinho sua memória.
Quantas vezes Deus já falou contigo? Quantas vezes Deus já falou através da sua boca sem você nem perceber? Quantas vezes Deus já usou a sua boca para trazer uma palavra a alguém e essa palavra trouxe vida a outra pessoa? Ah, mas tem tempo que isso não acontece. Não importa, mas já aconteceu. Então lembre, traga à memória aquilo que te pode dar esperança. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo número 11. Segunda carta de Paulo a Timóteo, a carta da sua morte. Capítulo 3, versículo 11. Paulo diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Aí o que ele diz no final? De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Eu sou alguém que já foi livre por Jesus de diversas situações. Eu sou alguém que Jesus já me livrou de muitas adversidades, de muitos problemas. Pensa contigo, quantos livramentos você já teve? Quantos que talvez você não lembre? Quantos que talvez você nem saiba, porque Deus te livrou sem que você soubesse que estava em perigo? Paulo diz: de todas o Senhor me livrou, experiências reais que eu passei, coisas reais que eu vivi, mas de todas o Senhor me livrou. Lembre disso. Lembre dos livramentos. Traga à tua memória as vezes que Deus já te livrou das situações mais complicadas, perigosas ou embaraçadas que você pode ter trazidas à memória. Filipenses capítulo 4, no versículo 8, o apóstolo Paulo também. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Ele diz: ocupe a sua mente com as coisas boas dessa vida. Com as coisas boas, porque todas elas têm origem em Deus. A Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem variação. Então as coisas boas devem ocupar o meu pensamento. Esquecer das coisas que ficaram para trás. Lembrar apenas destas que alimentam a minha alma como um alimento precioso. Não como um fel, como um veneno de amargura, mas como um alimento precioso, doce, das coisas boas que estão aí ainda, que ainda existem, porque Deus ainda está agindo. O mundo está uma droga, eu reconheço, mas Deus ainda está agindo através de nós, através da igreja. Ainda há coisas boas que nós podemos apreciar, e a decisão é exclusivamente nossa. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, de virtude, de louvor, isso é que precisa ocupar o nosso pensamento. E por fim, leia comigo o Salmo 103 novamente. Nós já lemos um pedaço, vamos ler outro. Salmo número 103, versículo 1 e versículo número 2 do Salmo número 103, verso 1 e verso 2. Diz o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Outra coisa que você precisa lembrar: os benefícios de Deus em seu favor. Que a sua alma não chore, que a sua alma não se angustie, nem se desespere, que a sua alma não seja um poço de amargura, mas que ela seja um elemento de louvor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, diz o salmista. Lembre de todos os seus benefícios. Eles são suficientes para encher a sua alma de gratidão, de coisas boas que o Senhor tem feito por você. E aí então, se fizermos assim,
como Paulo disse naquela frase simples que lemos no início. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você fizer isto, você vai avançar para o futuro, e o seu futuro vai ser muito melhor do que o seu presente, e certamente muito melhor do que o seu passado, porque você vai avançar para aquilo que está adiante de você. Quando Josué recebeu de Deus a incumbência de guiar aquele povo na terra que o Senhor havia prometido dar a Israel, ele tinha a missão de substituir Moisés naquela grande empreitada, e ele ouviu de Deus uma palavra que eu compartilho contigo em Josué, no capítulo número 1, você certamente conhece, versículo 1 e versículo 2 de Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Essa é a atitude que Deus espera de você. Avance para aquilo que está adiante de você. Adiante de Josué tinha a terra prometida, mas Josué nunca desfrutaria dela se ele não caminhasse até lá. Adiante de você estão as promessas de Deus para a sua vida, mas você nunca vai desfrutá-las se você não caminhar até lá, se você não avançar para as coisas que estão adiante de você. É importante, é fundamental que cada um de nós avance. A Bíblia diz que nós cristãos não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós avançamos para a conservação da alma. Essa é a atitude que Deus espera de cada um de nós. Avance para o que está diante de você. Como Deus diz a Josué no versículo 9, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Há um motivo para você andar, para você caminhar, para você avançar, para você tomar a terra. A terra é tua, a bênção é tua, mas é você que toma. E para tomar tem suor, tem lágrima, tem guerra, tem luta, mas tem que ter disposição. E só tem disposição quem está livre do passado. Por isso Paulo diz, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Eu vou avançar porque nada no meu passado me prende. Eu vou continuar prosseguindo, como ele disse no verso 14, para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. O alvo é a minha chamada, é a minha vocação, a chamada que o Senhor fez sobre a minha vida e para ela que eu vou. Eu vou em frente, porque eu esqueci do passado, porque eu afoguei o que ficou para trás e porque eu estou livre para continuar caminhando. E para terminar, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, o último versículo que leremos, versículo 15 e versículo 16. Você conhece também o texto? Está escrito, disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus está dizendo, eu estou pronto para fazer o milagre, mas vê se para de clamar e começa a agir. Para de orar e começa a fazer alguma coisa, porque eu já ouvi, eu já estou pronto para fazer, só falta você ficar pronto para ser um instrumento agora. E para ser um instrumento, põe a mão no arado que eu te dei e comece agora a marchar em direção a este mar fechado. Vá em frente, porque quem abre o caminho sou eu. Essa é a atitude que o cristão deve tomar. Você anda, Deus que abre o caminho. Você se dispõe, Deus que faça o milagre. Você vai à guerra, Deus que te dá a vitória. Esqueça daquilo que passou. Avance para o que está diante de você. E não esqueça do prêmio, da soberana vocação, o soberano chamado que Deus tem sobre a sua vida, para que você chegue lá,
nenhum lugar a mais, nenhum lugar a menos, apenas o lugar onde Deus quer que você chegue. Apenas na terra que Deus prometeu para você, só para você. É para lá que você vai e é lá que você deve chegar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, dá visão ao teu povo, Pai. Dá visão espiritual. Abre os olhos, abre a mente, abre o coração, Pai, daquele que precisa esta manhã obedecer a tua palavra, tomar uma atitude de fé, de determinação, de dizer: eu vou esquecer dos meus pecados, eu vou esquecer do mal que me fizeram, eu vou esquecer dos problemas que já tive nessa vida, porque eu vou lembrar do chamado de Deus por mim, eu vou lembrar das vitórias que o Senhor já me deu, eu vou lembrar das vezes que já fui um instrumento nas mãos de Deus, eu vou lembrar daquilo que o Senhor tem reservado, tem preparado para mim, do prêmio que Ele reservou para mim, a minha coroa está reservada. Eu vou lembrar das coisas boas que Deus tem feito na minha vida, dos livramentos que eu nem tomei conhecimento. Até aqui me ajudou o Senhor. A minha vida vai ser uma bênção em suas mãos. Pai querido, dá essa atitude ao meu irmão, à minha irmã, essa manhã em tua casa, uma atitude de mudança, de transformação de vida, de atitude, de decisão, de força, de coragem, para caminhar em frente a um mar fechado, para ir diante de uma terra dominada, mas chegar lá e tomar, porque o Senhor me deu, é promessa de Deus, não é por minha força, mas é porque o Senhor Deus está comigo. Dá essa certeza, Pai, ao meu irmão, à minha irmã. Transforma essa vida esta manhã. Faz o milagre, Deus, em nome de Jesus, para que cada um dos teus filhos aqui alcance o prêmio, porque esse prêmio é dele, é dela. Esse prêmio pertence a eles, que ninguém possa tomar. É o que te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.